E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas. Sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de artes. Boa tarde, meus queridos alunos do 9º ano, sou a professora Bruna. Vamos iniciar nossa aula de recuperação de artes. Então, vamos começar primeiro. Escolhi 2 temas, certo? A xilogravura e cordel na cultura regional e também arte cinética. Então, vamos iniciar pela xilogravura e o cordel, tá, minha gente? Vamos conhecer hoje, relembrar a origem da xilogravura e sua ligação com o cordel. Aí nós temos, a imagem do cordel e das xilogravuras. Então, como é a história da xilogravura de cordel, Antes da gente saber o que aconteceu, a história da xilogravura de cordel, é preciso que a gente entenda o que o gênero significa, O cordel, ela é uma tradição que chegou aqui no Brasil por meio lá de Portugal e se caracteriza por um tipo de literatura que começou oralmente, ou seja, através da fala, para disseminar notícias para as pessoas que não tinham acesso às notícias. Então, o cordel, em sua origem, uma literatura de cordel, ela não está atrelada a um gênero literário único. Essa expressão, na verdade, ela ficou conhecida devido à forma de como os escritos eram expostos ao público. O escrito, o livrinho de cordel, ele fica pendurado em cordas, em barbante. Daí vem o nome cordel. E a história da literatura de cordel, Como eu disse a vocês, a literatura de cordel, ela tem origem lá em Portugal, chegou aqui no Brasil, Com esse gênero ganhou força, principalmente no sertão daqui do Nordeste, Uma área conhecida por seus grandes períodos de seca. E nessa época, como boa parte da população ela não sabia ler nem escrever, o cordel ele era utilizado para disseminar as notícias, Para passar as notícias à população. Além disso, também funcionava como um método para que as pessoas expressassem as suas dificuldades, as suas angústias, A luta do cotidiano aqui no sertão. Assim, compreende-se que o cordel começou a sua tradição de forma oral. O cordel era cantado como um tipo de trovador e as pessoas se reuniam em torno dele para ouvirem os seus versos em forma de melodia. Com o decorrer do tempo, começaram a surgir os repentistas, os tocadores de embolada, que hoje são conhecidos e vocês estão vendo aí na imagem à direita da tela. Então, qual a importância da xilogravura na literatura de cordel, De forma simples, a xilogravura é uma técnica em que o artista entalha numa madeira, pinta aquela madeira e a parte que fica elevada ele pressiona num papel ou numa tela. Então, trata-se de um método bem rústico, de produção barata e uma técnica bem simples, como se fosse uma técnica de impressão. Ela é simples e fácil. Então, a xilogravura, na literatura de cordel, ela também não exigia a aplicação de nenhum tipo de tecnologia, além de, é claro, da tinta que se é utilizada. E nós temos como referência do cordel, da literatura da xilogravura, na verdade, não do cordel, o artista J. Borges, que vocês estão vendo aí à direita na tela. Revisando o que foi dado hoje.
certo? Até agora. Xilogravura vai ser a arte milenar que marca a identidade da cultura no Nordeste e no Brasil e retrata o rico imaginário da cultura popular a partir de temáticas que podem ser religiosas, políticas e até mesmo eróticas. A literatura de cordel, ela é considerada um gênero literário, certo? Ela é geralmente feita em versos. Ela incorpora uma linguagem e temas populares. Além disso, essa manifestação ocorre em outros meios de divulgação. Em alguns casos, os próprios autores são os divulgadores do seu poema. Então, a poema, normalmente, esse poema, né, do cordel vem atrelado com a xilogravura, a imagem retratada do cordel. Agora, nós vamos entrar no assunto de arte cinética, né? Então, a arte cinética, ela surge lá na França na década de 50 e trata-se de uma corrente, uma escola artística do século XX que nasceu com a proposta de produzir ou causar uma sensação de movimentação física, certo? Ou uma ilusão de ótica de que aquela obra estava tendo movimento. Então, nós temos aí duas obras de arte, né? A obra de arte dos móveis e a obra de arte chamada Roda de Bicicleta, que você pode interagir com a obra para causar um movimento, ou dependendo do seu estado, da sua posição, você vai ver aquela obra tendo formas e movimentos, que é o princípio da arte cinética. Então, quais são as principais características da arte cinética? Romper com a ilusão de que a obra de arte ela precisa ser estática, ou seja, parada, valorizar o movimento, né, o dinamismo, a movimentação, dar profundidade e tridimensionalidade nas peças, valorizar a interação do espectador, quem está observando a obra, e também com a peça. Então, as obras são compostas de elementos geométricos, é bastante importante ressaltar isso. O efeito é a ilusão de ótica, de movimentação, a aplicação de cores e luzes nas obras, né? E o uso da matemática também, da engenharia para a composição dessas peças, que nós vamos ver logo mais. Então, a arte cinética aqui no Brasil, ela se espalhou a partir da década de 60. Tá certo, minha gente? Nós estamos vendo aí esculturas, né? Esculturas de aço pintado que envolvem a arquitetura, né? A engenharia para a sua composição, que são obras de arte que nos remetem um quê? Um movimento, ou seja, a arte cinética. Então, eu espero que vocês tenham compreendido o assunto. Calma, eu espero que vocês tirem nota 10 agora e vocês vão recuperar com certeza essa nota. Um beijo e nos vemos logo.